Olá, você ligado na Move TV. Nós estamos começando mais uma edição do Business Cast aqui pela Move TV e hoje o meu convidado é Jorge Ivan Teles de Souza. Jorge, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo, vamos então conversar. Você é piauiense da cidade de Piripiri, aqui no norte do estado. Para falar aqui o currículo extenso, eu vou resumir com algumas informações mais importantes. O Jorge é auditor independente, sócio da PKF Brasil Auditores, é a firma membro da PKF Internacional, com presença em mais de 150 países. E também tem mais de 400 escritórios em todo o mundo, tem mais de 20 anos de experiência. Estudou lá em Piripiri, fez o primeiro grau no município de origem, aos 14 anos foi para a Bahia estudar, onde também tem parentes, se formou em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, e daí vieram especializações, enfim, e cada vez mais agregando conhecimento. Então, Jorge, vamos começar por aí? Conta um pouquinho para a gente dessa história para o nosso telespectador, para quem acompanha o nosso podcast. Bom, eu era uma criança normal, gostava muito de brincar e era muito danado, como toda criança da minha geração. E aos 14 anos, meus pais me mandaram para Salvador. Então eu fui estudar no Colégio de Freiras, Colégio das Mercês, e lá fiz meu segundo grau. Eu sou filho de uma contadora, então a minha formação e o meu talento e que eu gosto, aprendi a gostar de contabilidade é porque eu via na minha casa um escritório de contabilidade que foi quem foi a base de toda a nossa família. E estando na Bahia, eu fiz o vestibular, entrei na Universidade Federal, fiz o curso de Ciências Contábeis, maravilhoso, perfeito, assim, a universidade muito boa na época. Depois eu estagiei no polo petroquímico, em algumas indústrias do polo petroquímico. Depois eu entrei numa empresa de auditoria chamada Walter Hauer. Posteriormente eu fui para uma empresa chamada Ernst Young, que hoje se chama EY. E voltei para o Piauí, de algum tempo como auditor, e sempre querendo voltar, uma saudade danada, um banzo sem fim. Aí eu voltei ao Piauí e me estabeleci como auditor. Na época, no Piauí você tinha muito poucos auditores, tinha uns 4 auditores. Então o mercado era bastante aberto, tá certo? Tinha muita opção. E aí eu fui me estabelecendo aos poucos. Então eu criei uma empresa chamada Saeculares. Essa empresa ela durou uns 15 anos e precisando melhorar e conhecendo o mercado, e sendo conhecido pelo mercado de auditores, eu sempre procurei uma firma internacional para que eu pudesse associar a nossa empresa a uma firma internacional, a uma metodologia firme. E assim apareceu a PKF. Então eu conheci um dos meus sócios, o Marcelo, e nós fomos conversando, houve uma empatia muito forte e depois a gente transformou a Saeculares Auditores em PKF Auditores. Então hoje se chama PKF Brasil Affinance Auditores. Então nós somos uma empresa ligada à PKF Internacional, nós somos uma firma membro e estamos unidos a mais ou menos 400 escritórios no mundo inteiro em 150 países. Então hoje o Piauí tem uma firma internacional de auditoria com metodologia firme, com metodologia que atende a todos os segmentos do mercado e a gente tem condições de atender, se não pelo Piauí, através dos nossos escritórios, onde a gente tem uma sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e também tem um escritório. Jorge, quais são os principais mercados do auditor? Onde é que estão? Quais são as empresas? Qual o segmento? Onde é que o auditor consegue gerar receita? Bom, o auditor ele trabalha para empresas em geral. Então não há um mercado específico. O mercado são as empresas. Tá? Raramente você faz auditoria, alguma coisa para pessoas físicas. Praticamente não existe. Mas empresas em geral. Existem algumas empresas que são obrigadas a ter auditoria. Então, por exemplo, empresas que são listadas na Bolsa de Valores. Então, essas empresas, elas obrigatoriamente têm que ter auditoria, obrigadas por lei. Empresas de grande porte, então empresas que faturam 300 milhões de reais por ano, tá certo? Tem um patrimônio acima de 240 milhões por ano em ativos, também são obrigadas por lei. Entidades filantrópicas, também algumas delas são obrigadas por lei. Então, você tem assim um nicho bem interessante de empresas que são obrigadas, mas também tem um nicho de empresas que o próprio empresário sente a necessidade de que seja auditada. E qual a vantagem de você ter uma empresa auditada? É que você tem o olhar de um especialista, aquele especialista que vai te dizer se as suas demonstrações contábeis,
se os seus controles internos estão de acordo com a regra, de acordo com a norma contábil do Brasil. No seu caso, você atende não só, o seu cliente não está só no Piauí, inclusive Sim. tem escritórios fora do estado do Piauí. Isso. É uma particularidade também da profissão, da área de atuação, ter clientes que não estejam necessariamente ali no seu limite geográfico? Eu atendo clientes do Maranhão, atendo clientes do Piauí, às vezes atendo clientes de São Paulo. Por exemplo, como nós somos uma firma só, às vezes a minha equipe aqui está trabalhando para o Rio de Janeiro, para São Paulo e vice-versa. Às vezes, quando eu preciso, o pessoal de São Paulo e do Rio também nos ajuda. Então, há uma interação, há uma troca de experiência, até porque a gente usa as mesmas ferramentas, temos a mesma metodologia e a gente consegue fazer um grande time. Então, a família PKF é bem unida e bem treinada nesse ponto. Agora vamos falar sobre Brasil, porque nós temos um país e ou a grande maioria dos empreendedores sempre ressaltam algumas particularidades do nosso país que precisam ser discutidas, que precisam, enfim, de sugestões para que sejam melhoradas. E aí eu gostaria de tratar com você inicialmente, dentro desse campo, sobre relações trabalhistas. Por que o Brasil ele ainda tem uma carga ainda muito alta de complexidade, de burocracia, quando a gente fala de relações trabalhistas? O trabalhismo no Brasil começou na era Vargas. Então, para você ter uma ideia, ainda hoje existem normas da era Vargas em vigor. Então, você vê que a gente carrega uma carga muito antiga de direitos que foram reconhecidos naquela época e que ainda hoje há uma dificuldade de se reconhecer, às vezes até uma evolução. Quando se fala em direitos trabalhistas no Brasil, é claro, existe uma dificuldade, existe uma tendência de uma grande proteção, que é muito bom em algumas coisas e às vezes atrapalha um pouco, tanto que vira e mexe você tem uma reforma trabalhista, novas propostas, outra coisa. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das coisas que eu acho que atrapalha bastante, tá certo? É o fato de você, até poucos dias atrás, até um ano antes da pandemia, você não poderia fazer acordos individuais. Você estava ligado aos sindicatos de uma maneira geral. E muitas vezes as empresas não conseguiam se enquadrar naquilo que o sindicato dizia, naquilo que era acordado. Às vezes você era uma empresa pequena, que quando menos esperava, havia uma norma acordada pelos sindicatos, e você sequer conseguia cumprir e às vezes nem cumpria porque nem sabia e corria o risco de se dar mal. E ao mesmo tempo, isso gera muito encargos, que penaliza, na minha opinião, penaliza muito o empregado. Como penaliza o empregado? Porque muitas vezes você, por exemplo, você paga mais ou menos 80 a cada 100 reais que você paga de salário. Então você paga de encargo. Encargos para quem? Uma grande parte para o governo, quando esses valores poderiam estar sendo revertidos ao próprio funcionário. Você quer ver um grande engodo, uma grande mágica, que todo mundo gosta? Aqui no Brasil todo mundo gosta do 13º salário. Sim. O 13º não existe. É um engodo. Como assim? Como não existe? Eu recebi o 13º. Não existe. O mês padrão tem 4 semanas. É isso? Alguns meses tem 5 semanas. Faça uma conta. São 52 semanas no ano. Divida por 4. Dá 13. Então, na verdade, você tem 13 meses de 4 semanas. Sim. Então, para que o trabalhador não trabalhe demais, uma semana a mais sem receber, criou-se a figura do 13º. Então, 13º existe? Não existe. Na verdade, alguns países pagam semanalmente, pagam quinzenalmente, outros pagam por mês. Quando você paga por semana, você termina ganhando o seu 13º na semana. Sim. Tá certo? Então, foram criando esses mecanismos que você termina muitas vezes atrapalhando. Mas eu acredito que o Brasil tem evoluído sim, em algumas coisas, o próprio empregado tem visto isso. Porque as empresas começam a desempregar. Você começa a ter salários menores, você deixa de ser competitivo. Às vezes você escuta assim, a empresa demitiu uma pessoa e contratou 2 no lugar de 1. Por quê? Por que faz isso? Tá certo? Porque é muito caro às vezes você contratar com bons salários. E as empresas em geral não têm cargos e salários, não têm um plano de carreira. Na nossa empresa, por exemplo, nós temos plano de carreira. Eu contrato estagiários que podem sair sócios. O meu gerente está comigo há 8 anos, 9 anos. Ele entrou estagiário e ele é gerente da firma. Sim. Então ele começou ganhando o salário de estagiário e
hoje é gerente. Por quê? Porque nós temos um plano de carreira. No nosso negócio de auditoria, o que é que nós comercializamos? A gente vende inteligência. A gente vende essencialmente conhecimento. Então, o maior ativo da nossa firma são as pessoas. Então, ou eu trato muito bem as pessoas para retê-los, tenho que treiná-los, tenho que pagar melhor, sempre dar benefícios, ou então o mercado vai lá e toma. É simples assim. Para você ter uma ideia, a nossa firma, nós já perdemos empregados para multinacionais. Eu tenho um ex-empregado nosso que saiu daqui do Piauí, foi para Fortaleza trabalhar num concorrente internacional. Ele saiu desse concorrente internacional e foi para Dubai. Mês passado ele me ligou, saiu de Dubai, está indo para a Austrália, está indo para Sydney. Saltos gigantescos. Saltos gigantescos. Por quê? Um piauiense que veio da roça, praticamente, esse cidadão. Aliás, ele não é piauiense, ele é maranhense, mas morou a vida toda no Piauí, mas veio do interior, se esforçou e estudou na Universidade Federal do Piauí, diga-se de passagem, um excelente curso de contábeis. Se esforçou bastante, aprendeu inglês autodidata, aprendeu auditoria conosco, bem treinado, o mercado foi lá e tchau. Então, este mercado que vende inteligência, ele é altamente competitivo. Sim. Então, do mesmo jeito que eu faço de tudo para reter os meus funcionários, as outras empresas também fazem e ficam de olho em quem tem bons funcionários. E às vezes oferecem vantagens que uma firma pequena como a nossa tem dificuldades. Mas qual é o nosso grande lance? É treinar bem. Então nós temos aqui no Piauí uma equipe de auditores de primeiríssima qualidade, de primeiríssima linha. Tá certo? Não vou dizer que nós somos os melhores auditores da PKF, que meus sócios, meus companheiros nem iriam gostar. E nem é verdade. Tá certo? Até porque todo mundo estuda, todo mundo é muito bom. Mas nós aqui do Piauí estamos totalmente equiparados, totalmente enquadrados na metodologia internacional da firma. A gente dá respostas muito eficientes, a gente consegue atender nossos clientes de maneira assim, muito bacana, muito satisfatória, dentro da norma que existe. Perfeito. A ideia do plano de cargos e salários ela é fantástica e, infelizmente, poucas empresas praticam. Né? São empresas que têm metodologias muito bem definidas, que sabem exatamente onde querem chegar, mas a grande maioria, infelizmente, não adotam essa prática. E, considerando aqui um outro ponto, a gente começou falando de burocracia, do custo Brasil, enfim, desse olhar que o Brasil tem para o empregado e o empregador. Você considera que o Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e outros entes, sindicatos, olham o empregador e o empregado em pontos que são muito antagônicos, ou seja, um precisa do outro, mas não conseguem convergir em muitos casos? Já foi pior. Hoje a Justiça do Trabalho ela já vê um pouco diferente, principalmente depois da reforma. Havia uma prática muito recorrente no passado que um advogado conseguia convencer o empregado a entrar com uma ação contra a empresa e fazia pedidos absurdos para tentar um acordo qualquer. Hoje, se fizer isso, ele pode se dar mal, tá certo? Se ele não conseguir provar aquilo que ele está alegando, tudo. Então, essa proteção, isso mudou e mudou de maneira bem satisfatória, porque realmente era um absurdo. O cara alegava lá, sei lá, trabalhava 20 horas por dia durante 7 dias na semana, e não era verdade. Então calculava uma conta assim gigante, mas chegava lá e tentava fazer um acordo de maneira, enfim. Isso mudou bastante. Os sindicatos, com a própria reforma que teve, eles continuam fortes, os sindicatos que prestam bons serviços. Então existem bons sindicatos, tanto do lado empresarial quanto do lado do empregado, que prestam serviços e são fortes. E efetivamente funcionam. Alguns sindicatos que eram só no papel, esses aí praticamente deixaram de existir, até porque não tem contribuição. Mas eu acho importante o papel do sindicato. Tá? Eu acho que as relações devem ser equilibradas. O Ministério do Trabalho, agora o Ministério do Trabalho, como um todo, às vezes era um problema. Aqui no Piauí nós tivemos casos assim terríveis. Por exemplo, a norma, eles não faziam nada fora da norma, absolutamente. A norma era aquela esdrúxula. Nós tivemos aqui casos aqui, por exemplo, da nossa carnaúbo, quando o pessoal está colhendo palha de carnaúbo, foi exigido que os caras botassem em vários lugares banheiros químicos, por exemplo. Pô, o cara está lá colhendo no meio do mato, aí tem um banheiro, para onde o cara vai e leva o banheiro? Então, mas é a norma. E
O Ministério do Trabalho é obrigado a aplicar a norma e aplicou multas altíssimas sobre isso. Mas o quê? De quem é a culpa? É do Ministério do Trabalho? Não, absolutamente não. É muito mais da norma esdrúxula que alguém criou, que não tem sentido nenhum. Enfim, e isso sim atrapalha. Sim. Até porque o agente do Estado, ele tem que cumprir a norma, não tem jeito. Tá certo? E você que é empresário termina sendo vítima dessas normas que são criadas de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas isso tem melhorado bastante. Tá? Eu tenho acompanhado. O que se precisa ainda melhorar muito é diminuir os encargos. Tá certo? As relações trabalhistas melhoraram muito. Agora, as relações que dizem a respeito dos encargos sobre a folha de trabalho, elas são muito pesadas. Ela é o chamado custo Brasil. Ela é pesada para o empregador, ela é pesada para o empregado, ela é pesada para todo mundo paga. Eu tenho certeza que ninguém gosta muito disso, mas está na regra, está na lei. A nossa Constituição ela é muito... quer controlar a nossa vida, ela quer lhe proteger de maneira muito grande e não é eficiente, termina não protegendo tanto, mas lhe dá tantos direitos e tantas obrigações para uns e para os outros, que termina, nem ela cumpre e nem ninguém cumpre na sua totalidade. Aí os encargos ficam muito pesados. Dessa maneira fica muito complicado. Se você tivesse uma relação melhor, consequentemente, você teria mais salários. Porque qual é a visão do empresário com relação ao salário? Não é o que eu pago ao empregado, é o quanto eu gasto com o empregado. Sim. Então, para mim, o salário do empregado é o que eu entrego para ele e o que eu entrego de encargos para o Estado. Esse é o salário. Não é exatamente aquilo que a pessoa recebe. Na visão do empregado, é o que ele recebe, é o líquido, é o que cai na conta. Tá certo? E está correto também, não está errado. Mas assim, fica prejudicada a empresa, fica prejudicado o empregado, porque a relação custo-empregado com relação ao salário e aos encargos que incidem sobre ele realmente são muito grandes. Ainda são muito grandes e o Brasil precisa evoluir muito nisso, mas não é fácil. Isso não é fácil. Sem dúvidas. Agora, o que a gente não consegue entender também, Jorge, é exatamente onde é que está o ponto que pode virar a chave. Qual é a dificuldade, na verdade? Porque, evidentemente, que há uma questão política que pesa muito. É um congresso muito grande, são 503 deputados, são 82 senadores, enfim. A gente tem... são muitas cabeças que pensam sobre o mesmo assunto e aí a gente acaba não convergindo para uma solução mais viável do ponto de vista do custo. Né? Então, o Congresso como um todo, ele representa todas as camadas do Brasil como um todo. Ele foi, de fato, construído de uma maneira muito burocrática para ser burocrático. Isso. E o Congresso, né, a Câmara e o Senado, mais a Câmara dos Deputados, ela representa exatamente as camadas da população e os seus pensamentos, de uma maneira não exatamente igual, mas em tese muito parecidas. As consequências disso é que o Brasil, por exemplo, nós perdemos espaço. O Brasil foi um estado que cresceu e se industrializou, e quando aconteceu o crescimento, por exemplo, dos tigres asiáticos, dos antigos tigres asiáticos, do Japão no início, depois da Indonésia, agora a China e tudo mais, nós perdemos muito espaço, e nós perdemos muitos postos de serviço. Então esse desemprego nosso, além de você ter uma população que terminou não estudando tecnicamente, porque criou-se a cultura aqui que todo mundo tem que ir para a universidade e ter um diploma, mas é todo mundo com diploma e desemprego. Porque às vezes você está formado e você não tem uma profissão. Você perdeu muito cargo, você perdeu muito espaço de trabalho para outros países. Então, na verdade, você termina comprando coisas de outros países muito em conta, porque os encargos lá... Aí, às vezes, isso nem é uma discussão assim, porque também, às vezes, são muito injustos as formas como eles fazem. Mas, enfim. Mas o nosso era muito oneroso. Tá certo? Era muito oneroso. Então, você conseguia tirar os encargos ou parte dele, e isso, o que tem de indústria no Brasil, o que tem indústrias na China ou em outros países, não está escrito. Então você tem, por exemplo, vou dar aqui, na área da confecção de roupas, muitas indústrias do Brasil, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram os mestres daqui, levaram para a China, treinaram o chinês, eles fazem lá. E mandam de volta para cá, e vendem barato. Sim. Tá certo? Quando a gente poderia estar dando emprego aqui. E assim muitas profissões foram sendo forjadas e transferidas para outros países. Sem contar que o país também, nós fizemos
uma escolha de não priorizar tecnologias. Então, por exemplo, hoje nós somos exportadores de commodities, isso é bom, não é ruim, mas a gente poderia também ser de commodities e mais produtos agregados. Então, se a gente desenvolvesse mais tecnologia para fazer produtos do que a gente tem na commodity, tipo a cana-de-açúcar, o café, a soja, o milho, e você levar o produto já refinado. Olha, você sabe quem produz os melhores cafés do mundo? Prontos, é a Alemanha. A Alemanha não tem um pé de café. Talvez tenha no jarro de alguém lá, não sei. Mas o café vem do Brasil, vem da Colômbia ou vem da África. Mas os melhores cafés do mundo. Sai do Brasil como commodity. E volta para o Brasil, que nós tomamos café alemão por aqui. Produto finalizado caríssimo. Tá certo? Caríssimo. Então o Brasil em algum momento errou essa curva e poderia ter feito essa opção de desenvolver mais tecnologia. Mas isso tem mudado, hoje o Brasil é a bola da vez. Então muita gente está investindo no Brasil, já as indústrias estão voltando aí, graças a Deus aí com esse fim da pandemia as coisas efetivamente voltaram. As empresas estão voltando a operar, estão voltando a dar emprego, estão voltando a faturar. O Brasil tem programas de desenvolvimento através de pequenas empresas, microempresas, e no caso os MEIs, tudo muito interessantes. O próprio governo federal, de uma certa maneira, estimulou isso e nós temos, por exemplo, o SESC, o SENAC, o SESI, tá certo? O SENAI, todo mundo treinando, o SEBRAE faz um treinamento muito bacana. Isso é interessantíssimo. Hoje você poder dar treinamento. E treinamento e conhecimento é a base do desenvolvimento. Você não tem como... Olha, empreender não é fácil. Todo mundo diz assim, eu quero empreender. É bom, é ótimo. Eu serei o dono do meu nariz. Ótimo. Mas é barato? Não, não é barato. É caro, lhe custa noites de sono, lhe custa cabelos brancos, tá certo? Caro não só do ponto de vista do investimento do dinheiro. Também. Então é a preocupação, porque o dono do negócio não tem salário, tá certo? Eu mesmo, no início do meu negócio, eu pagava todo mundo, às vezes, para chegar ao final do mês, eu era o sem salário. Às vezes ganhava menos, tá certo? Porque eu tinha que honrar os compromissos, era o imposto, que é caro, era o aluguel, a energia, os funcionários, você não podia abrir mão. É claro, isso com o passar do tempo, no nosso caso, mudou, mas isso é a realidade do pequeno empreendedor, do pequeno empresário, tá certo? É lutar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que próximo à minha casa tem um cidadão que tem um comércio que vende frutas e verduras, ele trabalha de domingo a domingo, tá certo? Sim. Ele é um empreendedor, não tenha dúvidas, mas é de domingo a domingo. Tá certo? É luta. Então, quem tem seus empregos, quem fez o concurso, que está bonitinho, não tem essa preocupação. Empreender agora é bom, dá de emprego, gera imposto e o país tem que estimular as pessoas a produzirem. Porque não tem sentido todo mundo querer ser só empregado. Tá certo? Só empregado. Tem que ter empregado? Claro, nem todo mundo tem talento para empreender. Mas também tem muito empreendedor aí que está com medo. Às vezes o cara tentou e faliu, aí sai do negócio e volta a ser um empregado. Um bom empregado, mas poderia ser um bom empreendedor. Porque não há digamos assim, uma facilidade de maneira mais forte. Tá certo? Deveria ser mais fácil. Olha, o ente estatal, o Estado, o município de uma maneira geral e até a União, em determinado momento ele atrapalha demais. Aqui em Teresina melhorou bastante. Aqui hoje no Piauí você melhorou muito a abertura de empresas na junta comercial, mas você ainda tem problema na prefeitura. Você vai abrir... Se você quiser fazer um empreendimento, uma construção civil aqui, pode perguntar a qualquer construtor, tá certo? Você não consegue começar uma obra antes de um ano. Você começa hoje, você começa a pensar, você começa a gastar dinheiro, você começa a investir, bota recursos, faz projeto, faz tudo, pede todas as licenças possíveis em um ano. Se você conseguir botar o primeiro tijolo, está errado. Porque na média você não consegue. Se for um empreendimento, se for um prédio, por exemplo, se for um conjunto habitacional. Você consegue numa casa, a sua casa, mas assim. Você falando, eu lembrei de alguns exemplos clássicos e recentes. Né? Eu lembro, por exemplo, que nós tivemos o Carajás, que foi um empreendimento que chegou há pouco tempo, no Piauí, e a loja foi inaugurada, mas sem poder vender, porque não tinha um alvará do município autorizando o funcionamento para venda. Pois é. Então, assim, esses entraves,
eles são muito, muito ruins para um empreendedor, porque você gasta recursos. Sim. Você, não é, quando eu falo em recursos, não é só dinheiro. Você gasta paciência, você gasta tempo, você gasta dinheiro, você gasta, sei lá, muita paciência mesmo. Você gasta muita da sua paciência querendo Muita fazer energia. muita energia. Poderia estar sendo convergida para trabalho, para resultados. E às vezes, no próprio município, no próprio ente, internamente eles não se falam. Um ente lhe pede uma coisa, o outro lhe pede de uma maneira, o outro lhe pede. Então é muito confuso isso, tá certo? Então não há uma convergência para o desenvolvimento. Uma certa feita, o Dr. Felipe Mendes assistiu, eu nunca esqueci isso, eu nunca esqueci. Uma entrevista dele num certo canal de televisão e a pessoa perguntando a ele, disse, por que o Piauí é assim? O Piauí é um estado rico, nós temos milhares de minérios, a Piripiri agora está com uma mineradora, tá certo? E são 3. Eu sei de uma, mas eu soube que tem mais 2, gente explorando minério de ferro. Pô, o minério de ferro está aí a vida inteira. Agora, o Carajás já está aí, o Pará, o Minas Gerais já explora minério de ferro tudo. Por que só agora? Quantas jazidas você tem no Piauí, por que não se explorou até agora? E o Dr. Felipe Mendes disse uma coisa que eu nunca esqueci, e é uma coisa que eu lembro e eu quero acabar com isso, que no passado o Piauí fez um voto de pobreza. Nós queremos ser pobres, nós somos ricos, mas a gente gosta de ser pobre, então foi isso. Então é Isso tudo vem se perpetuando ao longo das é tudo feito de maneira que não saia do papel. É tudo feito de maneira que aquele nicho, aquele poder que está naquela caneta, tá certo? Não, quem manda sou eu e daqui não sai. Então, de uma maneira genérica falando, mas assim, então nós fizemos isso, eu não esqueço do que ele falou. É impossível você pensar num estado tão rico, com tantas riquezas minerais, com tantas possibilidades de turismo, riquezas minerais, riquezas vegetais, de tudo, de gente. Aqui nós somos um povo altamente inteligente. Nós comentávamos no início aqui, piauiense gosta de coisas bem feitas. Você vai aqui no Piauí, onde você anda, as construções, as coisas são muito bem feitas, são muito zelosas, muito cuidadosas. Mas assim, quando você chega na hora lá de fazer a coisa acontecer, existe esse voto que a gente tenta, eu mesmo brigo por isso, vamos acabar com isso, pelo amor de Deus, vamos ser ricos. A riqueza está no nosso pensamento, está na nossa ação. Não, nós somos um estado altamente rico e ao mesmo tempo temos um rico em potencial e pobre na prática. Não tem sentido o Piauí ser um estado pobre. Até porque nós somos gigantes em territórios, somos gigantes em recursos. Por que somos pobres? Essa é uma questão. E não é de hoje. Sim. Tá certo? Não estou falando de 10, 15 anos, não. Isso eu estou falando de coisa que veio dos nossos antepassados. Alguém em algum momento iluminado lá fez um voto de pobreza que eu vou te dizer. Tá certo? Tá difícil de quebrar. Entre os elementos, as atitudes, aquilo que pode fazer com que o Piauí, com que o Brasil, enfim, saia dessa situação de travamento das questões do desenvolvimento, das relações entre patrão e empregado, a reforma tributária seria uma dessas questões importantes para a gente fazer com que o país comece a respirar melhor, com que o empreendedor tenha esse espaço, tenha essa coragem de realmente investir, porque ele tem ali um braço forte que é o Estado? Sem dúvida. A reforma tributária no Brasil se gasta dinheiro demais com advogados, com contadores. Estou falando mal da minha profissão. Mas assim, se gasta dinheiro demais com tributo. O tributo era para ser uma coisa fácil. Nós erramos assim, porque criou um tributo demais, complexo demais. Olha, se você quer entender como funciona o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, você tem que estudar muito. O empresário está ali querendo fazer negócio, ganhar dinheiro, pagar imposto, pagar funcionário, pagar suas contas, tudo, e 30% disso é tributo, tá certo? Ou mais. E você tem que entender, então você tem que ficar procurando a maneira como pagar menos. É complicado. Então o Estado em si, ele é aparelhado. Ele é muito aparelhado para lhe cobrar. E cobra errado, e cobra mal, e cobra muito. E nós, os empresários... O pior é a sensação que a sociedade inteira tem, de que se paga muito caro para viver no Brasil, mas não se tem esse retorno, né, de maneira eficiente em muitos casos. Olha, eu pessoalmente tenho um imposto que eu gosto de pagar. É difícil dizer isso. IPTU.
Porque é um imposto que a gente paga para a prefeitura e ela está aí limpando a cidade, pegando lixo, fazendo asfalto. O IPTU ele é usado para esse tipo de coisa. Esse imposto a gente vê a utilização dele, mas tem outros impostos que você não vê para onde ele vai. Você não sabe como funciona, tá certo? E aí você tem imposto sobre tudo. Você tem imposto da produção, imposto sobre consumo, imposto sobre serviço, imposto de transferência. Olha, uma coisa absurda, por exemplo, aqui no Brasil, só no Brasil tem isso. Você pagar 1 milhão de taxas de Detran. Você vê, em outros países aí, você compra a placa que é sua. Você vendeu o carro, você tira a sua placa e bota no outro carro que você vende. Então, quando a multa vem na placa que é sua. Aqui não, aqui é um Renavan, é uma placa para cada carro, é uma burocracia. Olha, esse Detran, quando quebra, você não consegue fazer negócio com o carro. Essas concessionárias sofrem muito, que não conseguem transferir, não conseguem. Aí tem que ir no cartório, porque ninguém confia em ninguém. Cartório, quando alguém pede para reconhecer a firma, é porque não há uma confiança nas pessoas. Não, e parece que um reconhecimento de firma garante alguma coisa. Não garante absolutamente quase nada. Tá certo? Mas é a cultura cartorária nossa que tem. Não, tem que ser no cartório. Então, assim, você paga, olha, Detran. Para que tanta taxa de Detran? Tanta coisa. É demais. Tá certo? Você tem taxas, claro que você tem taxas, você tem que pagar. Mas Detran mesmo é um absurdo aqui. Você ter tanta taxa, você ter tanta burocracia e você, para poder comprar um carro, vender um carro, tirar uma carteira de motorista, só quem tem sabe. Não precisa nem citar exemplo, que qualquer um que tem um carro sabe como é difícil manter. E todo ano paga IPVA, meu Deus do céu. A ideia que você tem é que é uma grande indústria de burocracia. Não é uma ideia, é uma verdade isso. É um fato. Por que você paga imposto todo ano de quê? Por que eu pago o IPVA? Por que eu não paguei uma vez? Eu já paguei o imposto do carro quando eu comprei o carro. Já paguei ICMS, paguei IPI, paguei PIS, paguei fins. E ainda tenho que anualmente um imposto que se repete. Tá certo? De um bem que tá se acabando. Não tem muito sentido isso, entendeu? E você não sabe para onde vai. Diferente do IPTU, por exemplo, que mas eu pago o IPTU. Não, mas o IPTU você tem ali o serviço. O cara do lixo lá, a coleta de lixo, ela passa regularmente na cidade inteira. Tá certo? Eventualmente em algum lugar, talvez não tanto, mas a limpeza, você vê a cidade sendo limpa, você vê Teresina é uma cidade bonita, a cidade sempre foi muito bem cuidada, não é diferente. Tá certo? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo dos bairros, tudo, mas no geral não é mal cuidado. Isso é dinheiro do próprio IPTU e de outros impostos. Tá certo? Agora, o IPVA. O que é que se faz com o IPVA? Eu não sei. Tá certo? Então, uma excelente interrogação. Vamos buscar os responsáveis. Por que eu pago IPVA todo ano? Se eu paguei quando eu comprei o carro. Quando eu compro um paletó, uma roupa, um copo, qualquer coisa, um óculos, eu pago um imposto uma vez pela minha compra. E acabou. A gente volta para a história da norma, né? Está na norma. Está na norma. Está escrito, então não tem jeito. O Estado só executa algo que foi construído para ser assim. Para ser assim. Ô Jorge, pandemia de Covid-19, ela mudou muita coisa, né? As relações de trabalho. Sim. Nós tivemos, por exemplo, o home office e outras alterações que foram feitas. E aí, tocando nesse assunto, já é um ponto ultrapassado, a gente já fala, apesar de estarmos ainda vivendo com casos de Covid-19, no contexto atual, inclusive com um aumento de casos e tudo, mas se fala muito, a gente costumou a usar uma expressão já de pós-pandemia. Sim. Desde quando as coisas começaram a ser liberadas, a gente começou a utilizar esse termo. O home office, ele já é um elemento ultrapassado, ele ainda vai ficar, ele vai se estabelecer para determinadas áreas. Qual é a análise que você faz disso, já que você lida com diversas Não, na verdade o home office já existia, agora ele tomou mais ficou mais... Ganhou uma conotação. Uma conotação, virou protagonista, né? Todo mundo precisava trabalhar e todo mundo foi se adaptando, tudo, e nem tinha norma, até as normas trabalhistas ficaram confusas porque não se sabia, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar em alguns casos, e alguns casos até interessante. Então, por exemplo, olha, eu conheço gente aqui no Piauí que mora no interior do Piauí, e o cara trabalha para o mundo. O cara trabalha para uma empresa em Portugal, trabalha para outra empresa na Alemanha, o cara trabalha para a Índia, tá certo? E o cara trabalha, tem uma que eu conheço, trabalha para o Google, ele trabalha em casa. Então essa área de tecnologia é bem interessante. Na nossa área também dá para trabalhar um pouco. Agora,
a gente precisa de uma certa interação. Quando você faz as reuniões virtuais, funciona. Mas o contato humano também ele é essencial. Então, aquele olho no olho, aquela conversa, aquele aperto de mão, tá certo? As relações comerciais, elas são relações humanas. E relação humana requer presença humana. Olhar a pessoa, ver a pessoa, cumprimentar, pegar na mão, às vezes dar um abraço na pessoa. Então, eu acho que vai haver cada vez mais um misto, tá certo? Você às vezes pode trabalhar um pouco em casa, às vezes vai ter que ir no escritório, às vezes vai ter que visitar um cliente, às vezes faz uma reunião virtual. Agora, economizou bastante. Então, por exemplo, às vezes você não precisa mais se deslocar. Eu mesmo saía muitas vezes daqui para ir para uma reunião de 1h30, 2 horas. Terminava a reunião, pegava o avião e vinha embora. Então isso economizou. Economiza hotel, economiza tempo, economiza muita coisa. Mas ainda assim, existem coisas que são necessárias sim a presença. Então, esse calor humano, e o brasileiro ele gosta muito disso, a presença. As pessoas aqui no Brasil gostam de se abraçar, gostam de pegar na mão. É bem comum. Nisso não dá para abrir mão. Então, essa relação humana, essa relação de amizade e a relação comercial, muitas vezes é a relação de amizade, uma relação de respeito, e isso requer sim a presença humana, esse calor humano, e aí não tem home office que substitua. É isso. Tá certo. Ô Jorge, eu quero agradecer sua presença hoje aqui com a gente. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento e falar pra gente onde lhe encontrar, como obter seus serviços, enfim, como é que faz para lhe localizar digitalmente e presencialmente. Pronto. Nosso escritório aqui em Teresina, a gente fica na Zona Leste, no Horto, na Rua Thomas Edison. Então é uma rua paralela à Avenida Kennedy, então tem um prédiozinho lá. Além da PKF, que é a minha principal profissão, nós temos uma outra empresa, que quem toma conta é minha filha. Então eu tenho uma filha economista, que é quem me acompanha, hoje é minha sócia. E nós temos uma empresa chamada Prosperar, que é um coworking. E temos salas de estudo para quem quer fazer concurso. E além dessa empresa Prosperar, a própria Saeculares, que era a minha antiga empresa, ela ainda existe, mas com outros ramos de negócio. Negócios que não concorrem com a PKF. Então, a PKF trabalha com contabilidade. Então, tudo que diz auditoria, consultoria contábil, contabilidade de uma maneira geral, é absolutamente 100% PKF. Outras coisas, outros negócios que a gente já tinha antes da própria PKF, a gente continua com a nossa antiga empresa Saeculares. E a gente está aqui em Teresina. O nosso endereço digital da firma é www.pkfbrasil.com.br. Nós estamos em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, tá certo? No Facebook, em todas as redes a gente tem presença constante. Tá lá dando informações, aparecendo bem direitinho e estamos à disposição. Perfeito. Tá certo? Eu digo sempre, olha, auditor é uma coisa que não é a coisa mais barata do mundo, mas ele consegue lhe dar uma economia muito grande. O auditor se paga. Então, você contrata um auditor, uma empresa de auditoria, aquilo que ela lhe devolve vale muito mais aquilo que você paga. Sim. Então, claro, estou vendendo meu peixe, uma empresa de auditoria independente sempre faz muito bem a qualquer cliente, a qualquer empresa, então a qualquer negócio. Porque quem que é auditor? Auditor é um cara, um contador experiente. Qual é a tônica da auditoria? Estudar. A gente só estuda o tempo todo. Então, você tem mentes privilegiadas, mentes oxigenadas com informações novas, estudando o tempo todo, que muitas vezes um colega contador que está ali no dia a dia, na labuta, na rotina, não consegue se atualizar tanto. E você tem uma visão de fora, uma visão de mercado, a visão de quem vê uma empresa, vê outra empresa, e você consegue ter uma noção de como as empresas estão, de como a coisa está funcionando, e aquele tipo de informação que é privilegiado, você termina ajudando quem ele contrata. Então, o auditor, efetivamente, ele se paga. A auditoria termina ficando muito barata por conta disso, porque o que ele entrega é muito maior, tem muito mais valor do que o que ele cobra. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente esse conhecimento aqui na MOV TV. Esperamos tê-lo em outras oportunidades. Sim, será um prazer. Muito obrigado também. Prazer foi nosso. Essa entrevista está no nosso portal, no www.movpiauí.com.br, também no nosso canal no YouTube, MOV TV, e em outras plataformas como o Spotify. A gente se encontra no próximo podcast.